Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de química? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar diagramas de aquecimento e resfriamento. Bom, antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar alguns conceitos, né? A gente se lembra que todo átomo é diferente do outro pelo seu número de prótons, ou seja, o número de carga positiva que fica no seu núcleo. Átomos diferentes vão ter números de prótons diferentes. E esses átomos são representados pelo símbolo químico. Por exemplo, o hidrogênio é representado pelo símbolo químico H. E esse símbolo químico aqui, a gente diz também que ele é o elemento químico. Hidrogênio, tá certo? Representado pela letra H. Observe, esse H aqui foi escrito em letra maiúscula. Representa o quê? Um elemento químico. Bom, se eu tiver mais de duas letras, como é o caso do sódio, aqui vai ser o elemento químico sódio, que vai possuir duas letras. A primeira letra vai ser maiúscula e as demais letras, quando existir, vai ser do tipo minúscula. Observe, letra maiúscula sozinha, um elemento químico. Duas letras juntas, porém uma maiúscula e uma minúscula, um elemento químico também. Porque é importante a gente saber o símbolo dos elementos químicos, porque quando a gente der de cara com a fórmula química, como é esse caso aqui, ó, aqui é uma fórmula química, botar FQ. Observe, eu tenho uma letra maiúscula, né? Tenho. Aqui eu tenho outra letra maiúscula. Tenho. Aqui mais uma. Cada letra maiúscula dessa aqui vai representar um elemento químico. Nesse caso aqui eu vou ter três elementos químicos. Nessa outra fórmula aqui, ó, do ozônio, observe, eu só tenho uma letra maiúscula. Então aqui eu vou ter um elemento químico. Por que é tão importante a gente reconhecer quantos elementos tem numa fórmula química? É para a gente classificar as substâncias como pura, simples ou composta. Quando ela é simples, ela só vai possuir um elemento químico, como é o caso aqui do ozônio. Ela possui apenas um elemento químico. Quando tiver mais de um elemento químico, como vocês podem ver aqui, ó, essa substância vai ser do tipo quê? Composta, que é o caso aqui, ó, do ácido sulfúrico. Bom, relembramos agora a diferença de uma substância pura simples e composta. E a diferença vai estar no quê? No número de elementos químicos que a gente consegue identificar na fórmula química. Bom, quando eu não tenho uma substância pura, eu vou ter o quê? Uma mistura. Mistura nada mais é do que eu vou ter uma substância A, representada pela fórmula química A, mais que representa a mistura, uma fórmula química B, eu posso ter uma fórmula química C e assim vai. Se eu tiver mais de uma fórmula química juntas, eu vou ter o quê? Uma mistura. Tranquilo? Por exemplo, aqui eu tenho substâncias pura do tipo quê? Simples. Ou seja, só tem um elemento químico. E aqui eu tenho uma substância pura composta. Possui mais de um elemento químico. Agora, se eu colocar essas duas substâncias juntas, representada aqui pelo sinal de mais, a união dessas duas substâncias, eu vou ter o quê? Uma mistura. E essa mistura ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. A diferença vai estar o quê? No número de fase. O que seria essa fase? Fase seria tudo aquilo que tem aspecto uniforme. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos supor que aqui é um copo e aqui tem a água. Tudo que eu estiver observando, que no caso aqui vai ser minha água, eu vou chamar de sistema. Sistema nada mais é do que aquilo que a gente está observando. Bom, nesse sistema aqui, ó, eu tenho água. Então a água só tem aspecto uniforme, aspecto de água. Então considere essa água uma substância pura.
Agora, se eu botar aqui água mais sal, um pouquinho de sal e mexer, essa água aqui, ó, que eu tenho uma substância pura, agora passou a ter mais de uma substância. Agora eu tenho sal de cozinha. Agora eu tenho duas substâncias. Nesse caso aqui, eu formei o quê? Uma mistura. Porém, o sal se solubiliza na água. Vai ter aspecto apenas de água. Como eu só tenho uma fase aqui, eu só consigo ver a água, não consigo ver o sal e a água junto. Então tem uma mistura homogênea, porque apresentou apenas um aspecto. E esse aspecto foi de água, quando eu tenho a união dessas duas substâncias. Lógico, eu botando um pouquinho de sal, tranquilo? Agora, se eu pegar essa água e o sal e acrescentar aqui mais uma pedra, agora eu consigo ver uma divisão no meu sistema, né? Eu estou vendo aqui meu sistema água com sal, né? E o meu sistema pedra. Aqui, ou seja, eu vejo uma diferença, não é mais homogêneo. Eu consigo identificar que a pedra está aqui e a água está aqui em cima. Então, a água eu vou considerar uma fase, ou seja, a água em si só vai ter aspecto uniforme, e a pedra também eu vou considerar outra fase. Ou seja, a pedra também, se for uma pedra de preciosa, também vai ter aspecto praticamente uniforme. Bom, observa aqui. Nesse caso aqui, eu tenho mais de uma fase. Quando eu tenho mais de uma fase, eu tenho o quê? Uma mistura heterogênea. Tranquilo? Substância pura, simples e composta, a diferença vai estar o quê? No número de elementos que eu tenho na fórmula química. E a diferença entre mistura homogênea e heterogênea vai estar de acordo com o número de fase. Bom, vamos relembrar também as transformações físicas da matéria. Bom, a gente sabe que existem três estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, se você olhar aqui nesse sentido aqui, ó, daqui para essa outra ponta aqui, ó, eu vou estar o quê? Aumentando a temperatura. Se eu olhar no sentido inverso, daqui para essa outra ponta, esse sistema aqui vai estar esfriando a temperatura. Bom, vamos ver aqui as setinhas apontando nessa direção aqui, ó. Eu vou ter três setinhas, vou ter essa daqui, essa e essa. Essa setinha aqui liga o quê? O sólido e o líquido. Toda vez que eu tenho um sólido se transformando em um líquido, eu vou ter a fusão. E na fusão, coexiste duas fases, a fase sólida e líquida. Por exemplo, o gelo aqui ele vai começar a derreter. Ele não se transforma em líquido automaticamente. Ele vai se derretendo aos poucos. Aqui vai formando um líquido. E assim vai até todo o gelo se derreter. Ou seja, aqui coexiste o estado sólido e líquido, como vocês podem ver aqui. Bom, para o gelo se transformar em líquido, ele teve o quê? De absorver energia. Essa energia que eu falo, estou falando de energia térmica, tá certo? Quando ele absorve energia térmica, eu digo que ele é endotérmico. Ou seja, está aumentando a temperatura do sistema. Então, lembrado que esse sistema é tudo que eu estou observando. Na água aqui, no caso aqui, é a água no estado sólido se transformando em água no estado líquido. Bom, se eu visse agora uma água se transformando líquido no estado de vapor, eu vou ter o quê? A vaporização, que nada mais é do que a passagem do estado líquido para o gasoso. Nesse meio termo aqui, coexiste os dois estados físicos da matéria. Eu tenho um líquido e o gasoso aqui em cima. Ou seja, toda vez que eu tenho uma mudança de fase, por exemplo, do sólido para o líquido, vai coexistir ao mesmo tempo essas duas fases. Quando eu tenho a mudança do estado líquido para o gasoso, é a mesma coisa. Eu tenho a mudança do estado líquido, vou ter o estado líquido, quer dizer, né? O estado gasoso ao mesmo tempo durante esse processo. E todos os processos que a gente vai ver vai ser representado por setas. E essa seta vai estar apontando nesse sentido ou nesse outro sentido. Quando ela está apontando nesse sentido aqui, ó, tá o quê? Aumentando a temperatura.
Quando ela está apontando nesse sentido aqui, está diminuindo a temperatura. Bom, para finalizar essa seta que aumenta, faltou só essa daqui, ó, do estado sólido até o estado gasoso, automaticamente. Quando isso acontece, eu chamo esse processo de sublimação. Ou seja, a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E toda vez que eu tenho essa seta que representa o processo, vai coexistir as duas fases ao mesmo tempo. Eu vou conseguir enxergar tanto o sólido e o gás ao mesmo tempo. Bom, vamos ver o inverso agora. Vamos supor que eu estou retirando a energia do estado mais aquecido. Se você for observar aqui, ó, o sólido vai ser o estado que vai ter menor temperatura. O líquido vai ser o estado intermediário. E o gasoso vai ser o estado que tem maior temperatura. Por que eu sei isso? Observe, a setinha aqui, ó. Ele vai passar do sólido para o líquido quando aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, mais ainda termina no estado gasoso. Então, o estado gasoso é o estado que possui o quê? Maior temperatura. E se eu perguntar para vocês agora, qual o estado físico da matéria que possui menor temperatura? Seria o estado sólido. O maior é o estado gasoso e o menor é o estado sólido. Guarde essa informação. O líquido fica no intermediário entre o sólido e o gasoso. Bom, quando eu estou esfriando o sistema, eu vou olhar já do sentido gasoso para o sólido. Se eu pegar um gás e esfriar o gás aos pouquinhos, vou chegar ao quê? No estado líquido. Para me sair do estado gasoso e chegar no líquido, eu tenho que passar por um processo, que é representado por essa seta aqui, ó. E esse processo recebe o nome de liquefação ou condensação. Todos os dois estão certos. E lembrando que toda vez que eu tenho um processo, vai coexistir dois estados físicos da matéria. Aqui coexiste o gasoso e o líquido ao mesmo tempo. Bom, se eu continuar esfriando ainda mais esse sistema, eu vou ter a solidificação. Observe que a seta aqui está apontando nesse sentido. Ou seja, está sendo esfriado. Estou liberando calor. Toda vez que eu libero calor, vou ter o quê? Um sistema exotérmico. Bom, se eu estou perdendo calor, o líquido está perdendo calor, ele vai se transformar o quê? Em um sólido. E esse processo aqui chama de solidificação. Lembrando que coexiste sólido e líquido quando está ocorrendo o processo. E ainda tem o estado direto, né? Passando do gasoso para o líquido diretamente. E esse processo a gente chama de ressublimação. Tranquilo? Diante disso aqui, vamos ver mais uma tabelinha. A gente viu que a mudança do estado sólido para o líquido, eu vou ter o quê? A fusão. O nome desse processo aí se chama o quê? Fusão. Quando eu tenho a mudança do estado líquido para o gasoso, eu chamo de quê? De vaporização. Agora, a vaporização pode ocorrer de três maneiras. A primeira maneira aqui, eu vou chamar de evaporização. A segunda maneira eu vou chamar de ebulição. E a última maneira das três é calefação. Qual é a diferença dessas três maneiras de vaporização? A evaporização é uma passagem tranquila do estado líquido para o gasoso. E essa passagem aqui a gente chama de branda, né? Essa passagem tranquila do estado líquido para o gasoso a gente chama uma passagem branda, tranquila, sem ver perturbação da substância. Por exemplo, quando a gente vê uma poça de água, ela vai estar lá tranquila. Olha, se a gente deixar ela lá quietinha na dela, de um dia ou 2 dias, essa poça aqui vai sumir. Por que ela sumiu? Porque ela desapareceu? Não. É porque ela, do estado líquido aqui, ó, foi se transformando no estado gasoso.
até todo o líquido ser transformado no estado gasoso. Aí ela evaporou por completo. Bom, quando eu falo em ebulição, guarda esse nome aqui, ó. A gente lembra que é um processo de vaporização. A ebulição é um processo de vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Guarda esse nome aqui. Ebulição, ele é muito importante. Quando eu tenho uma ebulição, quando eu boto a água para ferver. Quando eu boto uma panela com água para ferver, você vê que elas ficam umas bolhas aqui estourando na superfície do líquido e dentro dele mesmo. Isso é um processo de mudança do estado líquido para o gasoso de forma mais violenta do que a evaporização, que a gente não vê essas bolhas estourando na evaporização. A gente só começa a enxergar a partir da ebulição. E calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma muito enérgica, ou seja, muito violenta. Um exemplo seria uma frigideira aquecida que você deixa cair uma gotinha de água. O que acontece? Essa água, a mudança do estado líquido para o gasoso é tão intensa que essa água fica flutuando em cima da panela até toda a água ser transformada em gás. Bom, em resumo, essa tabela aqui vai apresentar a substância química e seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Toda substância pura, estou falando substância pura, não mistura, ela pode ser classificada de acordo com seu ponto de fusão e ebulição. A gente sabendo os dois pontos, e se a gente fizer o experimento para saber a temperatura do ponto de fusão e ebulição, coincidir com a literatura, ou seja, o que a gente já conhece antes, a gente pode classificar essa substância como, por exemplo, se o ponto de fusão for 6 e o ponto de ebulição 80, eu posso classificar essa substância como benzeno. Agora um detalhe aqui, ó. O ponto de fusão da água é 0. Guarda essa informação aqui. Aqui você precisa decorar. Ó, o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Esses dois aqui, ó, pontos, vocês têm que saber. Bom, aqui eu vou ter o ponto de fusão do mercúrio e a ebulição dele, nitrogênio e aqui oxigênio. Observe, o oxigênio, o ponto de fusão é menos 219 e o ponto de ebulição é menos 183. Por que está esse sinalzinho de menos? Porque vai estar abaixo de 0 graus Celsius. Observe, o ponto de fusão aqui, ó, sempre vai ser menor do que o ponto de ebulição. Mas, professor, eu estou vendo aqui menos 219 e aqui menos 183. Ó, quando eu falo menos 219, quer dizer que ele é menor do que menos 183. Então, ainda continua coerente. E esse sinal negativo aparece aí toda vez que eu tiver uma temperatura abaixo de 0 grau Celsius. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui está meu 0 grau Celsius. Aqui esse menos 183 aqui, ó, vai estar abaixo de 0. Então ele recebe o sinal negativo. Tranquilo? Bom, só para enfatizar aqui, ó, toda molécula de água nas condições normais de temperatura e pressão, se tiver a temperatura abaixo de 0, como menos 1 grau Celsius, menos 20 graus Celsius e assim vai, ela vai estar no estado sólido. Agora, toda substância de água nas condições normais de temperatura tiver acima de 100 graus Celsius, ela vai estar o quê? No estado gasoso. Agora, se tiver entre 0 e 100 graus Celsius, eu vou ter a substância no estado líquido. Ou seja, eu sabendo o ponto de fusão e ebulição, eu consigo separar o estado sólido do estado líquido e o estado gasoso. Eu consigo prever esses estados sabendo apenas a temperatura do sistema. Bom, partindo desse princípio, agora vamos ver o diagrama de aquecimento e resfriamento de uma substância pura.
Professor, como é que eu sei, observando esses dois gráficos aqui, ó, se é uma substância pura? Preste muita atenção. Aqui, observe, eu estou trabalhando com o aquecimento da água pura e o resfriamento da água pura. Lembra que eu falei que era importante a gente decorar o quê? O ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água? Bom, então vamos utilizar aqui. O ponto de fusão da água é sempre zero nas condições normais de temperatura e pressão. E a ebulição nas mesmas condições vai ser o quê? 100 graus Celsius. Bom, observe esse eixo aqui. Ó. Ele representa o quê? A temperatura. À medida que eu vou subindo aqui nesse eixo, vai aumentando o quê? A temperatura. Observe. Nesse ponto aqui, a temperatura é zero. Nesse ponto aqui, ó, a temperatura é 100 graus Celsius. Bom, agora eu quero que vocês notem um negócio. Aqui é o eixo do tempo. À medida que o tempo de exposição ao aquecimento, ou seja, está subindo aqui a temperatura, ele vai mudando o estado físico da matéria. E aqui está o gráfico. Observe, esse gráfico aqui tem uma inclinação, aqui já tem outra inclinação, aqui tem uma inclinação, essa seta aqui já tem outra, e aqui tem outra. Cada inclinação dessa aqui vai representar um processo. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no estágio 1, eu tenho um ponto aqui ó, de menor temperatura desse gráfico aqui. Ó. O ponto de menor temperatura, até a mudança da seta, que ocorre aqui, ó, a seta vai mudar o sentido dela, eu vou ter o primeiro processo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o estado físico da matéria que possui menor temperatura? Muito bem, é o estado quê? Sólido. E para a água eu posso chamar também de quê? De gelo. Agora, se eu for aquecendo o gelo, vai chegar um ponto que esse gelo começa o quê? A derreter. Ou seja, o sólido está passando para o estado líquido. Qual o nome desse processo? O nome desse processo é o quê? É fusão. Ou seja, observe, o gelo vinha nesse sentido aqui. Quando ele começa a mudar o sentido é porque ele chegou no ponto de fusão. Após o ponto de fusão, vou ter o quê? O estado líquido. Observe que a seta começou a mudar também. Ou seja, quando a seta muda o sentido, quer dizer que está mudando o quê? A temperatura do sistema. Observe, nesse ponto aqui eu tenho uma temperatura, nesse ponto aqui eu já tenho outra temperatura, e nesse ponto aqui eu tenho a temperatura zero. Porém, quando eu estou falando de substância pura, o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura não varia. Vai ser uma retinha aqui, paralela ao eixo do tempo. Quando isso acontece, a temperatura eu chamo ela de constante. Ou seja, toda substância pura vou ter o ponto de fusão, representado por PF, e o ponto de ebulição, representado por PE, constantes. Se eu olhar um diagrama desse e olhar o ponto de ebulição, que está representado aqui, e o ponto de fusão, eu consigo identificar com a substância do tipo que? Pura. Porque esse ponto de fusão e ebulição não está variando. Tranquilo? Bom, se eu continuar aquecendo aqui o gelo, se transformou, chegou no ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, cheguei no estado líquido. Se eu continuar aquecendo o estado líquido, vou chegar ao quê? Na ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E por fim, no final do processo, vou estar no estado gasoso. Bom, esse aqui foi o de aquecimento. Agora vamos ver o resfriamento. Bom, observe que o gráfico é inverso dele aqui. Ó. Ele começa já em alta temperatura, vai baixando a temperatura, até chegar na temperatura mais baixa do sistema. Bom, se eu perguntar para vocês qual é o estado físico da matéria que representa o estado físico da matéria que possui maior temperatura.
seria nesse caso aqui o estado gasoso. Bom, se eu for esfriando o estado gasoso, vai chegar a um certo ponto que esse gás começa a se transformar em líquido. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, a temperatura não consegue mais variar, vai ficar constante, até todo o gás ser transformado em líquido. Ou seja, um gás se transformando em líquido tem uma condensação ou liquefação. Aqui vai coexistir os dois estados, tanto o líquido como o gasoso. Agora, se eu pegar esse líquido e continuar esfriando o líquido, ou seja, a temperatura aqui, ó, se você for acompanhando com esta temperatura, vai diminuindo, até chegar ao ponto aqui, ó, que ele continua, aí ele se transforma de novo constante. E esse ponto aqui, ó, quando ele se transforma em constante, é a mudança de estado físico. Nesse caso aqui está passando do líquido para o estado sólido. E qual é o nome desse processo? De solidificação. E no final termina no estado sólido. Eu sei que, primeira vista, é um pouco complicado, mas reveja esse quadro aqui algumas vezes que vai ficar fácil. Lembrando aqui, ó, toda vez que eu tenho uma reta inclinada assim, a inclinação muito alta, eu vou ter um estado físico. Olha aqui de novo essa reta inclinada. E aqui outra. E entre esses dois estados físicos vai ter uma reta assim, constante ou um pouco inclinada. Quando aparecer aí, eu sei que está sendo a transformação. No caso aqui, está unindo o quê? Gás e líquido nesse sentido. Então, ocorre o quê? Condensação. E nesse sentido aqui, ó, solidificação. Observe, sólido, líquido e gasoso. Nesse sentido aqui, ó, ocorre o quê? A fusão. E nesse sentido aqui ocorre o quê? A ebulição. E lembrando, se tiver essa mudança de estado físico aqui, uma reta paralela ao eixo do tempo, eu vou saber, tem que ser os dois, certo? Tanto a ebulição como fusão, eu vou saber que essa temperatura é constante e representa uma substância pura, tá certo? Bom, praticamente é isso. Você vai olhar o diagrama e vai classificar ele e tem que identificar nesse diagrama o ponto de ebulição, aonde ele fica, o ponto de fusão e onde acontece esse sistema, onde ele está sólido, onde está ocorrendo a transformação e assim vai. Bom, observe esse gráfico aqui. Primeira coisa que vocês têm que olhar aqui é observar os eixos. Aqui eu vou ter a temperatura e aqui eu vou ter o quê? O tempo. E essa linha aqui de preta representa o gráfico em si, né? Observe, ele começa em menor temperatura e termina em maior temperatura. Isso aí já me indica que é um diagrama de quê? De aquecimento. Estou aumentando a temperatura do sistema. Bom, aquele negócio, né? A gente vai olhar aqui, ó, o ponto inicial de menor temperatura e vai vendo aqui a direção dele, ó. Chegou aqui, ó. Observe que houve mudança nessa reta aqui, ó. Quando ocorre mudança, quer dizer que está mudando alguma coisa, um processo está acontecendo. Aqui estava sólido e começou a ocorrer o que? A fusão. Porém, essa fusão aqui, ó, não é paralela ao eixo do tempo, como vocês podem ver, né? Está inclinado, um pouco inclinado aqui. Quando isso acontece, eu digo que o ponto de fusão... Opa, aqui está trocado, hein? Aqui é o ponto de fusão. Ó. E aqui é o ponto de ebulição. Bom, quando ocorre a passagem do sólido para o líquido, ocorre o quê? A fusão. Aí depois vem o estado líquido e o estado gasoso, que pode ser representado por V, que é vapor. Tranquilo? Bom, nessa passagem aqui do líquido para o vapor, eu vou ter o quê? A ebulição. E observe, a ebulição também não é constante com o eixo do tempo. Logo, isso me diz o quê? Que eu vou ter mais de uma substância. Professor, como é que o senhor sabe que vai ter mais de uma substância? Porque toda substância, quando ela é pura,
o PF e PE ao mesmo tempo, ponto de fusão e ponto de ebulição vai ser sempre o quê? Constante. Quando eu sei que é constante? Quando essa retinha aqui, que representa a fusão, for paralela ao eixo do tempo. Quando isso não for, eu sei que tem uma mistura, tá certo? Nesse caso aqui, nessa mistura, vamos supor que aqui tenha 3 substâncias. A substância A, B e C. Vamos dizer que B entrou em fusão. Porém, a substância B era para ficar aqui uma reta constante com a linha do tempo, se fosse pura. Porém, A e C aqui não entrou em fusão, ou seja, A e C continua subindo a temperatura. Porém, essa reta aqui que estava crescendo com essa inclinação, ela é um pouco atenuada, diminui um pouco a inclinação, né? Por causa da tentativa de deixar constante da substância B, né? O ponto de fusão dela, tranquilo? A mesma coisa acontece aqui no ponto de ebulição. Tranquilo? Observa aqui a diferença. Vou até apagar aqui o gráfico. Constante, ó. Esse gráfico aqui é paralelo ao eixo do tempo. Vocês podem ver, né? É paralelo aqui, ó. E a ebulição também, ó. Aqui é um diagrama de substância pura. Mas observa aqui, eu tenho uma variação aqui, ó. Ou seja, eu tenho mais de uma temperatura representando a temperatura de ebulição. Vou ter uma faixa de temperatura. E aqui também, eu vou ter uma faixa de temperatura para a fusão. Toda vez que eu tiver uma faixa de temperatura, eu vou ter o quê? Uma mistura. E geralmente, quando a mistura é normal, que a gente chama de mistura comum, essa faixa aqui a gente vai ser identificada tanto na fusão como na ebulição. Porém, a gente pode ter algumas misturas especiais, que a gente vai ver agora aqui. Bom, observa aqui, ó, o ponto aqui de fusão está paralelo ao eixo do tempo. Isso aqui é característica de substância pura. Porém, o ponto de ebulição aqui, ó, tem uma faixa. Ou seja, ela tem uma certa inclinação aqui, ó. Ou seja, não está paralelo com o eixo do tempo. Isso diz, só basta uma evidência dessa para me classificar como mistura. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é o ponto de ebulição e aqui é o ponto de fusão? Bom, gente, eu vou dizer que é experiência, é prática. Vocês lembram que eu falei para vocês que cada inclinação da reta, quando ela muda, representa uma etapa, que é a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. A primeira sempre vai ser sólido quando for aquecimento. Observe aqui que a última etapa está em temperaturas maiores do que a primeira, ou seja, aqueci. O primeiro sempre vai ser sólido, o terceiro líquido e o quinto gasoso. Entre 1 e 3 eu vou ter o que? A fusão. Ou seja, a etapa 2 aqui vai ser fusão. E a etapa 4 aqui fica entre 3 e 5, ebulição. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou apagar aqui a tela agora. Opa. Observa aqui, aqui está constante com o eixo do tempo, né? E aqui está variado. Nesse outro gráfico aqui, ó, aqui eu tenho uma faixa de temperatura, ou seja, eu vou ter uma variação, ou seja, não vai estar paralelo com o eixo do tempo. Porém, aqui no ponto de ebulição, eu vou ter aqui, ó, constante com o tempo. Isso quer dizer o quê? Só basta uma variação ter uma faixa de temperatura, tanto pode ser fusão ou ebulição. Se eu tiver uma faixa de temperatura, eu vou ter o quê? Uma mistura. E essa mistura pode ser classificada como comum, que a gente viu nesse gráfico aqui. Observa o ponto de ebulição, vou até apagar aqui também, ó. Ponto de fusão tem uma faixa de temperatura
e o ebulição também tem uma faixa de temperatura, como em misturas especiais. Essas misturas especiais é quando eu vou ter aqui, ó, um que vai ser constante e outro vai ser uma faixa aqui, ó. Dependendo onde fica essas faixas, ela pode ser eutética ou azeotrópica. A diferença é o seguinte, que a eutética, o ponto de fusão é paralelo ao tempo, ou seja, constante, e o ebulição variável, ou seja, ponto de fusão vai ser constante e o ponto de ebulição aqui, ó, vai ser variável. Observa aqui, ebulição e fusão. Já na azeotrópica vai inverter. O ponto de fusão aqui, ó, vai ser o quê? Variado, vou ter uma faixa de temperatura e a ebulição aqui vai ser constante, vai estar paralela ao eixo do tempo. Aqui eu vou ter o ponto de ebulição constante. Quando isso acontece, quando eu tenho um ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante, vou ter uma mistura do tipo azeotrópica. Bom, para finalizar aqui, vamos fazer uma questão, né? Melhor, vou deixar essa questão para vocês e a resposta eu vou disponibilizar no slide. Se tiver dúvida, a gente tira na próxima aula. Bom, vou ficando por aqui. Até mais. Bons estudos.